Oi bebês, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo. Foi um assunto que eu subestimei. Eu achei que ninguém fosse querer saber muito sobre ele, que era uma coisa meio nada a ver, mas que quando eu mencionei em um outro vídeo e lá no Instagram, muita gente pediu vídeo sobre, que é o fato de eu ter silicone. Eu tenho silicone. Vamos começar explicando todo esse contexto. Eu coloquei silicone quando eu tinha recém feito 18 anos. Sim, faz muito tempo que eu coloquei. Foi basicamente porque eu tinha um total de 0 peito. Desde 9 anos, eu tinha consciência de que eu não ia ter lá muito peito, porque minha mãe nunca foi uma pessoa que teve peito. E aí, como eu era uma criança muito magra, eu comecei a perceber que muito provavelmente eu não teria peito nenhum. Desde que eu me lembre, na minha infância e pré-adolescência, todo mundo me dizia que eu não ia ter peito e que não tinha jeito e que eu deveria fazer superstição tal, ou passar não sei o que lá nos meus peitos, ou fazer qualquer coisa desse tipo. Dar colherada de pau. Colherada de pau literalmente, tipo, bater no meu peito com uma colher de pau. Passar babosa no meu peito, pra ver se ele dava aquela crescidinha ali, porque não tava pra uma mulher não ter peito nenhum. Seria um absurdo uma moça tão bonita como eu acabar ficando sem peito. Adivinha só, eu fiquei sem peito. Isso me gerava uma ansiedade sem fim, e desde que eu tenho talvez uns 13 anos, eu fiz a minha mãe me prometer que assim que eu completasse 18 anos, ela ia me deixar colocar silicone. E deixar colocar silicone também quer dizer que ela pagaria a cirurgia pra mim quando eu tivesse 18 anos. No começo eu gostaria de ter colocado quando eu tinha 16 anos, sim. Um pequeno bebê de 16 anos queria ter feito uma cirurgia para colocar silicone. Quando eu entrei na pré-adolescência / adolescência, todo esse sentimento piorou, porque todas as minhas amigas da escola começaram a ter peito e eu nunca tive. E foi assim que aos 18 anos de idade eu coloquei silicone. E aí existia uma frustração minha, porque eu achava que a quantidade de silicone que a médica dizia que iria caber no meu peito não seria o suficiente, e que eu ia continuar sem peito e que eu ia continuar insatisfeita. A recuperação de colocar um silicone, pra quem não sabe, é muito de boas. A princípio seriam 15 dias, mas eu passei um mês de repouso por causa da alergia que eu tive. Mas fazendo as coisas normalmente em casa, eu só não podia, sei lá, sair pra ir pra balada, levantar muito o braço e tudo mais. E uma restrição que eu passei a ter a partir do momento em que eu coloquei silicone foi que eu não posso mais fazer nenhum exercício que exercite o meu peitoral. Isso porque eu tenho uma coisa artificial dentro de mim, que se eu começar a fortalecer muito a musculatura do meu peito original, digamos assim, pode ser que fique meio estranho, meio fora do lugar, meio duro. Uma coisa que eu achava na época, antes de colocar silicone, é que seria perceptível que eu tenho silicone, mas não é. Eu descobri com o tempo que as pessoas não saberiam que eu tinha silicone ou que eu tenho silicone, a menos que eu conte pra elas que eu tenho silicone. E assim que eu coloquei silicone, eu vivi um grande frenesi de alegria e eu acreditei muito que todos os problemas com o meu corpo tinham acabado. Eu achava que aquilo ali era o fim, que era a resolução, que eu não estava satisfeita com o meu corpo desde que eu tinha 12 anos, porque eu não tinha peito, então os peitos deveriam ter resolvido toda essa questão. Por um tempo, de fato, foi assim. Um tempo bem curto, se eu for ser bem sincera. Deve ter durado um ano e pouco. Só que conforme eu entrei na faculdade e eu fui tendo outras vivências, eu comecei a entender que a questão com o meu corpo e a questão com me aceitar ia muito além de colocar uma coisa ali dentro. Eu comecei a entender que ter posto silicone não seria o suficiente para que toda essa indústria do padrão de beleza feminina não se impusesse sobre mim. Apesar de, lógico, hoje estar muito mais perto, e principalmente naquela época, estar muito mais perto do padrão de beleza do que eu estaria se eu não tivesse peito, do padrão de beleza estabelecido pela sociedade, eu descobri que existiam outras coisas em mim, e principalmente na minha personalidade, na forma como eu queria me vestir, que não me deixariam estar dentro desse padrão nunca. Só a forma como eu penso as coisas já estava me tirando do padrão. Foi quando toda a insatisfação com o meu corpo voltou, independente de
ter o silicone ali. Houve uma época em que, inclusive, eu cogitei tirar o silicone porque eu tinha raiva, porque a princípio ele deveria ter resolvido todos os meus problemas. Ele deveria ter sanado todas as questões que eu tinha com o meu corpo. Só que essas questões são muito mais profundas do que isso. E em meio a todos esses questionamentos, que na verdade talvez me acompanhem até hoje eu tô mais em paz com ter colocado silicone, mas ainda existem muitos questionamentos ao redor do fato de que eu muito provavelmente coloquei eles não exatamente porque era uma vontade minha, Isabela, mas sim porque eu tava buscando me encaixar em um padrão. Lógico que era uma vontade minha, porque eu não fui forçada a fazer essa cirurgia diretamente, ninguém apontou uma arma na minha cabeça e disse ou você coloca silicone ou você morre, mas era mais ou menos a sensação que eu tinha. Também, se eu for ser bem sincera com vocês, no período em que eu estive pior com o meu corpo, o silicone me ajudava sim a olhar no espelho e achar que eu tava mais perto de um padrão. Eu olhava no espelho e me ajudava a me achar um pouco mais, não bonita, mas um pouco menos esquisita. E existe uma questão muito forte de até que ponto que você que tem vontade de colocar silicone coloca, porque você de fato quer ter mais peito, e a partir de que momento você tá fazendo isso só para atender o padrão da sociedade. Que na verdade é uma coisa que talvez nunca tenha resposta pra mim, principalmente, e coloquei o silicone tão cedo. Várias vezes eu já pensei que talvez eu devesse ter esperado mais tempo pra colocar, que eu talvez tivesse começado a gostar do meu corpo do jeito que ele era, se eu tivesse dado tempo ao tempo. Mas a realidade é que eu não tenho muito como saber isso. Hoje eu entendo que o silicone foi uma ferramenta pra talvez acelerar o meu processo de aceitação muitos anos depois, né? Porque já vai fazer 8 anos já que eu tenho, opa, tudo bem, já tá quase na hora de trocar. E foi só recentemente, há um ano atrás, que eu comecei a de fato estar feliz com o corpo que eu tenho e habitar ele. E foi justamente quando eu percebi que eu nunca ia me encaixar nesse padrão, independente de colocar silicone, fazer lipo, corrigir o nariz, qualquer coisa que eu fizesse não ia ser suficiente para que eu estivesse dentro do padrão da sociedade. Porque ele é um padrão inatingível. Não importa se você coloca peito, daqui a pouco as pessoas vão inventar que o legal é não ter peito. E aí as pessoas que têm peito, colocaram peito, porque disseram que era legal colocar peito, daqui a pouco não deviam mais ter peito. E daí essa insatisfação tá ali porque é o que sustenta a indústria. Talvez a Isabela de 25 anos, se tivesse que ter convivido até hoje com os peitos pequenos, não colocaria silicone, porque eu entendo que não vai ser isso que vai me fazer ficar satisfeita. Mas eu entendo sim que muito provavelmente ter colocado silicone tão cedo facilitou que eu começasse a olhar com mais carinho e mais cuidado com o meu corpo. Porque é lógico que quanto mais perto do padrão você tá, maior é a facilidade, entre muitas e muitas aspas, de você olhar para aquele corpo com mais apreço na hora em que você odeia aquilo e só queria estar dentro do padrão. Uma questão que eu tenho comigo mesma e que talvez não tenha solução, e que provavelmente é um dos motivos em que eu mais penso que eu deveria ter esperado mais tempo para decidir ou para colocar o silicone, é que eu nunca vou ter ideia do como é o meu corpo completamente formado como mulher sem eles. Não sei se todo mundo sabe, mas silicone é uma coisa que precisa ser trocada a cada 10 anos, mais ou menos. Entre 10 e 15 anos você precisa fazer outra cirurgia, pagar tudo de novo. Não é como uma cirurgia do nariz ou como uma lipo, que você faz uma vez na vida e a princípio é pra ficar ali. O silicone, ele apodrece dentro de você. O seu corpo fica o tempo inteiro tentando expelir o silicone dali. E por isso, chega um momento que você só tem que tirar e colocar outro. E aí, quando eu me dei conta de que essa era uma cirurgia que eu ia precisar me agredir dessa forma a cada 10 anos, foi o momento em que eu mais quis, da próxima vez, daqui a 3 anos, simplesmente ir fazer a cirurgia e tirar o meu silicone e não ficar mais com ele se fosse possível. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito do meu corpo como ele é hoje. Eu não tenho resposta pra se eu, daqui a 3 anos, vou querer estar com esse peito ou não. Só que eu sei que ele é o responsável por muitos momentos em que eu odiava meu corpo, eu olhar e eu saber que eu já tinha feito alguma coisa por mim, por mais horrível que isso possa parecer. E eu acho que o principal questionamento que você deve fazer antes de colocar silicone, e que a Isabela de 18 anos não tinha maturidade emocional pra fazer, é se você tá colocando esses seus peitos aí que você quer colocar simplesmente porque você quer entrar no padrão, ou se você realmente quer ter mais peito. Eu gostaria de ter tido mais tempo pra aprender a lidar
lidar com o meu corpo sem eles, porque eu acho que seria mais fácil de ter essa decisão clara na minha cabeça. É lógico que eu, daqui do auge da pessoa que já tem silicone há 7 anos e que aprendeu a amar esse corpo com esse silicone, porque de fato o processo de autoaceitação começou muito depois de eu ter colocado ele, não tá em posição de falar pra ninguém coloque ou não coloque. Eu acho sim que ele fez muita diferença no meu processo, mas se eu pudesse dar um conselho pra você seria esse, de você refletir antes de colocar, de tentar não colocar só pela pressão da sociedade. A gente tem que tentar, como mulher, satisfazer a nós mesmas, por mais difícil que isso possa ser, porque a linha entre o agradar você e o agradar o padrão, às vezes é muito tênue. E principalmente, eu me questiono muito se eu tivesse tido representatividade, se eu tivesse conhecido meninas da minha idade que viviam bem com seus corpos, tendo peitos pequenos, talvez eu não tivesse tomado a decisão de colocar, talvez eu não tivesse me sentido tão alienígena quanto eu me senti. Infelizmente, eu não tenho uma resposta certa ou errada, eu não tenho a resposta de se é possível colocar silicone não para se encaixar no padrão, mas sim por vontade própria. Mas enfim, eu acho que o importante é questionar. Questiona aí se você tá colocando silicone ou se você quer colocar silicone porque você quer ter mais peito ou se você tá fazendo pra se parecer mais com as pessoas que estão na Globo ou nas revistas. Desculpa se você achou que esse vídeo tinha uma conclusão, se você achou que ele era o grande desfecho pra sua questão de colocar ou não colocar silicone. É isso. Amanhã a gente volta. Tchau e até amanhã. Caramba, eu me lembro de sair da sala de cirurgia e pensar como eu tava feliz de ter feito aquilo. O mundo é mesmo bastante cruel, né? Uma criança de 18 anos achava que precisava ter peito e que essa era a resolução de todos os seus problemas.